Bíblia em 1 Pedro, nós estamos fazendo uma série de estudos baseado nesta carta, 1 Pedro. O desafio é que você, como igreja, esteja lendo semanalmente a carta de 1 Pedro, quem sabe memorizando versículos, quem sabe relembrando de conceitos, e vamos juntos aprendendo o que Pedro quer nos ensinar. E hoje estamos no versículo 6. Vamos trabalhar com vocês o versículo 6 e vamos pensar em como nós podemos vencer as nossas dificuldades. Eu sei que todos nós lidamos com algumas delas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos pontos de vulnerabilidade, todos nós temos pontos de preocupação, todos nós temos situações que roubam o nosso sono, que nos leva a roer as nossas unhas, dependendo do seu temperamento, que leva você a engordar, leva você a emagrecer. Eu queria ser aquele que diante das preocupações emagrecesse. Não seria bom? A gente não precisa nem fazer regime, era só pedir provação e aí você emagrecia, Não seria bom isso? Que coisa feia, Ninguém ia querer emagrecer, Mas olha, eu sei que todos nós vivemos essa situação. E 1 Pedro, ele vai tratar esse assunto e ele vai motivar aquela igreja, ele vai levantar a bola daqueles cristãos e encorajá-los a viverem mesmo quando as situações são bem adversas, bem difíceis. Na manhã de hoje eu queria começar a pensar com você se a adversidade fosse uma pessoa. Se a adversidade fosse uma pessoa, como você acha que seria essa pessoa? A definição que eu trago, e olhando para esse versículo 6 de 1 Pedro, a impressão que eu tenho, que ela seria uma pessoa frustrada. A adversidade seria uma pessoa frustrada. Porque se a adversidade quer derrubar você, ela se frustraria. Se a adversidade quer afastar você de Deus, ela se frustraria. Se a adversidade quer fazer com que você fique trancado dentro de um quarto e você desenvolva uma depressão, ela se frustraria. Quando nós pensamos na adversidade, se ela fosse uma pessoa, ela continua sendo teimosa, insistindo em nos atacar, insistindo em nos colocar empecilhos, porque a cada tentativa dela, ela acaba se frustrando. E é com esse sentimento que eu quero que você entenda a mensagem da manhã de hoje. Porque se a adversidade tinha um propósito, Deus tem outro. E o dele sempre será maior. Se a adversidade queria atingir um alvo, Deus está sempre querendo outro. E o alvo dele, o objetivo dele sempre é maior. Por isso eu fico imaginando que se a adversidade fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa muito frustrada, muito chata, muito carrancuda, e que continuaria tentando, insistindo conosco até alcançar os seus objetivos. Mas vamos para o texto bíblico, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, o texto bíblico diz assim: nisso vocês exultam. Então, recordando a mensagem da semana passada, nós nos alegramos por causa da esperança viva que temos, nós nos alegramos por causa da segurança da salvação que temos em Jesus, e nós nos alegramos também por causa da esperança, da herança e da proteção que nós temos em Jesus. E é isso, nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu digo que a provação ou a dificuldade, ela seria uma pessoa frustrada. E aqui o texto bíblico já nos aponta a primeira razão porque essa dificuldade essa pessoa chamada dificuldade seria frustrada, porque ela não consegue perdurar em nossas vidas, ela não consegue caminhar o tempo todo conosco, ela não consegue construir uma história conosco, ela não consegue estar o tempo todo conosco. Pedro olhando para aquela igreja e vendo então aquela igreja sufocada por Nero, pelo Império Romano, pela perseguição, pelas mortes, eles tendo que se esconderem para se reunir, morarem em vilas protegidas. Pedro olha para aquela igreja e diz assim: isso que nós estamos vivendo agora é transitório. A primeira
possibilidade que nós temos de vencer toda e qualquer dificuldade é entender que ela é transitória. Olha o que Pedro diz: ainda que, no versículo 6, né? Que agora, por um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Talvez você fale assim: pastor, a minha dificuldade já está há 10 anos. Pastor, minha dificuldade já está há 20 anos. Pastor, desde quando eu me conheço por gente, eu luto com isso. Mas como nós já aprendemos, o que é 90 anos diante de toda a eternidade que temos pela frente? O que é aquele cordãozinho vermelho, pintado, pequeno, de 10 centímetros, diante de 2 quilômetros de cordão? Quando o texto bíblico diz que é transitória, ele não está apenas nos arremetendo para a eternidade, mas ele também está falando deste momento presente. A primeira coisa que nós precisamos entender para nos livrarmos então desta dificuldade é entender que ela é transitória. E um texto lá de Isaías, no capítulo 54, versículo 7 e versículo 8, Deus está olhando para o povo de Israel, e naquele momento, Deus diz assim ao povo de Israel: por um breve momento de tempo, eu me esqueci de vocês. Por um breve momento de tempo, eu os abandonei. Mas aí as minhas misericórdias prevaleceram e eu estive com vocês. Nesse texto de Isaías 54, quando eu me deparei com ele, a primeira impressão que eu tive foi ruim. Porque como é que Deus pode se esquecer de mim? Como é que Deus pode virar as costas para mim? Como é que Deus pode me abandonar? Sendo que existe um outro texto das Escrituras, no próprio Isaías, que diz: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Mas aí, olhando aquele texto mais atentamente, eu percebo claramente que aquele texto é para recordar a nós que as misericórdias de Deus, elas são sempre presentes em nossas vidas. As misericórdias de Deus, elas são abundantes em nossas vidas. E tem 3 maneiras de nós interpretarmos esse texto de Isaías 54. Primeiro, o que eu entendo ser o mais preciso diante do texto bíblico. Deus está falando com Israel a respeito do tempo em que Israel precisou passar a sua experiência na Babilônia. E Deus está falando: naquele tempo da Babilônia, eu tive que permitir que vocês vivessem aquela experiência. Mas não por muito tempo. As minhas misericórdias gritaram e eu os livrei daquela situação. A segunda maneira de interpretar esse texto é pensarmos na pessoa de Jesus. Como se Deus já estivesse dizendo que lá na frente Jesus seria crucificado e por um breve momento de tempo Deus o teria que deixar sozinho passar por aquela experiência da crucificação. Mas as suas misericórdias gritaram e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. É a segunda possibilidade de nós interpretarmos esse texto. E a terceira, que talvez faz mais sentido para mim e para você hoje, é como nós nos sentimos diante das dificuldades. Quantas vezes você se sentiu esquecido por Deus diante das dificuldades? Quantas vezes você se sentiu abandonado por Deus diante das dificuldades? Quantas vezes você se sentiu sozinho? Quantas vezes você bateu na mesa e disse assim: cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Que não vê isso, que não vem ao meu encontro, que não resolve isso. Se tem alguém especialista nessa igreja de fazer essa pergunta para Deus, sou eu. E aí vem as misericórdias dele, me lembrando que ele está todo o tempo ao meu lado, e mudando a minha condição, e me ajudando a subir de patamar, e me ajudando então a passar por aquela situação. As provações e as dificuldades, elas são transitórias. Eu pergunto a você: as dificuldades que você viveu talvez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, talvez muitas delas você nem se recorda que por elas passou. Talvez algumas vezes você se recorda e você fala assim: puxa, quando eu vivi aquilo, eu aprendi isso. Quando eu passei por aquilo, eu me tornei nisto.
E muitas vezes, quando você se recorda de uma dificuldade do passado, e que ela ficou no passado, a única coisa que ela continua mantendo no presente, talvez seja um aprendizado que você adquiriu, um amadurecimento que você encontrou, ou uma vitória que veio a partir daquilo. Porque ela é transitória. Ela é frustrada, essa pessoa chamada dificuldade. Ela queria jogar você no chão, ela queria deixar você desanimado, mas ela ficou para trás e trouxe consigo um monte de aprendizado. E o quanto você amadureceu diante da dificuldade que você experimentou. Por isso eu gosto muito de pensar, quando eu penso que as dificuldades são transitórias, eu gosto muito de pensar em Daniel no capítulo 3. E hoje nós vamos fazer um paralelo com aqueles jovens que estavam vivendo com Daniel na Babilônia. E lá no capítulo 3, nos versículos então de 16 a 18, eles são, como eu já disse, eles são provados, eles têm que passar por uma dificuldade. Veja, é interessante porque quando nós olhamos para Daniel e nós olhamos para os jovens, Mesaque, Sadraque e Abidnego, os nomes babilônicos, não os nomes israelitas, os nomes babilônicos. Veja, o que de errado eles fizeram? Uma grande tendência nossa é que diante da dificuldade, a primeira pergunta que a gente faz é: onde eu estou errando? E nem sempre uma dificuldade é resultado de um erro. Nem sempre uma situação difícil que vivemos é resultado de algo, de uma decisão ou de algo errado que fizemos. Muitas vezes nós estamos andando certinho com Deus, estamos andando certinho nos nossos valores, que coincide com os valores de Deus, lutamos por uma vida bonita e ainda passamos por dificuldades. E aqueles meninos estavam vivendo as dificuldades. Nabucodonosor havia construído uma estátua gigantesca de ouro e tinha conclamado todos a se dobrarem, a se ajoelharem, a se prostrarem, a adorarem essa estátua. Alguns dedos duros, ou dedo duro, foi ao ouvido de Nabucodonosor e disse assim: olha, todo mundo está cumprindo o seu decreto, mas sabe, tem aqueles meninos israelitas, eles estão falhando. E o decreto dizia que se eles não os adorassem a estátua, eles seriam jogados na fornalha. Vocês conhecem a história. Nabucodonosor foi então conversar com os meninos. Tenho ouvido dizer aí, a Rádio Peão me disse que vocês não estão me adorando. Mas eu quero fazer um acordo com vocês. Esquece o passado. Se vocês a partir de agora começarem a adorar, a gente esquece o passado e vida que segue daqui para frente. Mas Nabucodonosor era tão desaforado, tão orgulhoso, que ele disse assim: mas se vocês não me adorarem, eu os jogarei na fornalha. E qual Deus seria capaz de livrá-los vocês? E aí foi a resposta que os meninos deram, que eu já falei: meu Deus é capaz. Eu não sei se Ele o fará, mas Ele é capaz. E mesmo se Ele não fizer, adorar a sua estátua, nós jamais adoraremos. Sabe o que isso me ensina? Você quer vencer as dificuldades? Não negocie os seus valores. Nós vivemos ainda a cultura do jeitinho brasileiro, não é? A lei de Gerson, não é isso? Nós vivemos a cultura brasileira. E confesso a vocês que eu sou especialista para fugir de dor. Eu quero fugir das dores da vida e eu quero evitar que os outros que estão ao meu entorno vivam as dores da vida. E quantas vezes, para fugir das dores da vida, eu tomei decisões que me levavam aparentemente para um caminho mais fácil. E foi um grande engano, porque eu fiz igual o povo de Israel, eu fiquei só correndo atrás do rabo, quando Deus disse: não, aquela experiência você precisa viver, ela vai contribuir para que você seja o que eu tenho para você. Por isso, na manhã de hoje, assumo o compromisso de não negociar os seus valores, por mais difícil que esteja sendo sustentá-los.
Vencer a dificuldade passa pela segurança de não negociar os nossos valores. Aqueles meninos olharam para Nabucodonosor e disseram: vocês pode mandar já acender a fogueira lá, pode mandar esquentar, porque acho que você vai ter que nos jogar lá, porque meu Deus pode fazer. Mas se Ele não fizer, não é isso que vai mudar o que eu penso, o que eu creio e o que eu tenho para a minha vida. Na manhã de hoje, decida não negociar os seus valores. A dificuldade, ela coloca essa pressão sobre você. E a dificuldade vai tentar fazer você pensar: onde eu estou errando? Mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse negociado ali atrás, se eu tivesse sido menos rígido ontem, será que hoje não seria mais fácil? Não. Fique firme nos seus valores, porque a dificuldade é uma pessoa frustrada. E daqui a pouquinho ela vai se frustrar com aquilo que Deus tem para você. A segunda coisa que eu aprendo sobre as dificuldades está aí no versículo 6. E o texto bíblico diz que elas são dolorosas. Eu tentei achar, como eu sou esse, que fujo das dores e quero que vocês também não vivam as dores, eu tentei achar uma palavra que pudesse amenizar isso, mas não tem. Se a dificuldade ela é uma pessoa frustrada, até nas nossas lágrimas derramadas por causa da dificuldade, ela se frustra. E o texto bíblico diz então que elas são dolorosas. Por isso o texto vai falar, no versículo 6, por um pouco de tempo devam ser entristecidos. É interessante porque se você tiver uma outra tradução que não seja a NVI, essa tradução tem uma palavra que a NVI não tem, que a NVT não tem e que outras traduções não têm. A aprovação é necessária. Se você tiver com a revista atualizada em mãos, você vai ver aí que tem necessária. Veja, se a gente incluir necessária com entristecida, nós entendemos que muitas vezes a provação, a dificuldade, ela é necessária para nos ensinar a depender de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, o povo de Israel estava com fome, e ali então Deus tirou a comida do povo de Israel, e ali então Deus fez a promessa de que viria aves do céu para que eles pudessem comer carne, que cairia pão doce do céu para que eles pudessem se alimentar, e ali Deus deixa claro em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, para que vocês aprendam a depender de mim. Muitas vezes ela é necessária e dolorida para nos ensinar a depender dele. Muitas vezes ela é necessária e dolorida para nos produzir arrependimento. Vocês se lembram da parábola de Lucas, capítulo 15, versículos 16 e 17? Quando o filho vai embora, e quando o filho está na terra estranha, e o que ele tinha que comer era pura e simplesmente a mesma comida que os porcos comiam. E aí cai a ficha dele, e aí bate o arrependimento dele, e ele diz assim: mas os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Muitas vezes ela é dolorida sim, ela arranca lágrimas sim, ela é necessária sim, como a Ara, por exemplo, diz, a atualizada revista, Almeida Revista e Atualizada, para produzir arrependimento em nós. Mas quando eu penso só nessa expressão, ela é dolorida, eu gosto muito de pensar em 1 Pedro 5,10. Olha o que 1 Pedro 5,10 diz. Isso vai colaborar com o que Tiago diz, isso vai colaborar com o que Paulo diz em Coríntios. Mas olha o que Pedro 5,10 diz: o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, doeu, choramos, lamentamos, resmungamos, brigamos com Deus, chutamos o cachorro, mordemos o papagaio. Olha o que ele diz: os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Por um pouco tempo, as provações, as dificuldades existem, e por um pouco de tempo elas são dolorosas,
mas elas estão aí para nos aperfeiçoar. Por isso Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, que não podeis suportar, e Ele nos dará o escape. Ele nos dará o escape. A dificuldade de hoje, como nós cantamos aqui, continuará sendo sempre para o louvor e a glória de Deus e para o nosso crescimento. Eu sei que você sabe disso. Quando estava estudando essa semana, eu me lembrei de novo daquela atleta paralímpica na praia, com a cadeira de roda, fazendo um circuito que o treinador dela tinha feito. E eu vendo ela já cansada, com a mão dolorida, com calos nas mãos, ela tirava a mão assim, e o treinador: vai, continua, vai. E eu me aproximei para atrapalhar o treino dele, E uma das perguntas que eu fiz àquele treinador foi o seguinte: o senhor está judiando muito dela. Desse jeito o senhor vai arrancar todas as forças dela. Aquele treinador disse assim: não, muito pelo contrário. Meu objetivo não é arrancar as forças dela. Meu objetivo é aumentar a resistência dela. Outro dia eu vi um post muito interessante, Todos nós já falamos, eu já falei, que não se faz um marinheiro sem tempestade, não é assim? E a pessoa colocou debaixo do post: quem disse que eu quero ser marinheiro? Às vezes é assim que a gente fala, A gente tem as nossas frases feitas de encorajamento, mas quem disse que eu quero ser marinheiro? Quem disse que eu quero ter força? Quem disse que eu quero que a minha resistência aumente? Mas na vida nós precisamos de resistência forte. É dolorosa, como muitas vezes a poda de uma árvore. Eu gosto muito do texto bíblico que compara o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas como a poda de uma árvore. A árvore deixa a seiva correr, a árvore deve sentir a dor, mas depois da poda, a copa fica mais bonita. As flores que não estavam surgindo começam a surgir, e ela tem uma vida renovada. A dificuldade, ela é frustrada, porque se ela queria nos manter cabisbaixo, reclamando da vida, ela não consegue, porque Deus continua colhendo as nossas lágrimas e fortalecendo a nossa resistência, para a honra e glória do nome dEle. Por isso, em tempo de dificuldade, sinta a presença de Deus. Veja Deus lá com você. Foi o que aconteceu, lá com Daniel. Olha o que o texto bíblico diz em Daniel, capítulo 3, versículo 25. Nabucodonosor ficou abismado. Nabucodonosor ficou, preocupado. Não foram 3 que nós lançamos? Foram 3 que nós lançamos. Mas eu estou vendo 4. Mas o que me chama mais atenção não é o fato de Nabucodonosor ver 4 homens na fornalha. Pois isso nós já sabemos, e como é gostoso ser lembrado que Jesus estava lá na fornalha, que Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. E ali então, aqueles meninos podiam sentir a presença de Deus, e eles sentiam de maneira tão intensa a presença de Deus, que o texto bíblico diz que eles faziam o quê na fornalha? E foi isso que chamou a atenção de Nabucodonosor. Eles passeavam, eles estavam andando, eles estavam simplesmente passeando na fornalha. Passei diante ou no meio ou durante a sua dificuldade, sabendo que Deus está com você. Dificuldade é tempo de sentirmos a presença de Deus. Uma coisa que eu tenho dito várias vezes: diante da dificuldade, não corra de Jesus, corra para Ele. O grande erro que nós cometemos é que na dificuldade nós corremos de Jesus. Também não quero mais saber de igreja, também não quero mais saber de orar, também não quero mais saber de ler a Bíblia, isso não está funcionando, estou cansado disso. Não, é um grande erro que você comete, porque no meio da dificuldade, sinta a presença dEle. Ele está na fornalha com você, Ele está no tormento com você, Ele está na dificuldade com você, Ele está no desemprego com você, Ele está na enfermidade com você, Ele está no luto com você, Ele está na briga com você. Ande na dificuldade. Aqueles meninos estavam andando, eles não estavam desesperados, eles não estavam afobados,
Eles estavam passeando, e isso que chamou a atenção de Nabucodonosor. Tem um a mais, e eles estavam passeando. Os meus soldados mal conseguiram jogá-los lá, porque já foram alcançados pelo fogo e morreram. E eles estão andando. Na manhã de hoje eu quero convidar você a andar na dificuldade. Não sozinho, sinta a presença de Deus. Corra para os braços de Jesus. Sinta o cuidado dEle. É o que Pedro nos ensina. E por último, o texto bíblico diz então, interessante. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo 6. Por todo tipo de provação, por todo tipo de dificuldade. As provações, você sabe isso na pele, elas são multicoloridas. Não é assim? Provações vêm de todo lado, né? É vida financeira, é o casamento, é a cobrança do diretor, é a cidade de São Paulo, é Covid, é isso, é aquilo. Provações vêm de todos os lados, elas são multicoloridas. Mas olha o que o texto bíblico diz, a mesma expressão que no grego Pedro usa no versículo 6, dizendo assim, por todo tipo de provação, é a mesma expressão que ele vai usar lá em 1 Pedro capítulo 4 para falar sobre outro assunto. Olha o que ele fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas o quê? Múltiplas formas. Por todo tipo de provação, é a mesma expressão que múltiplas formas. Se as dificuldades, elas são de diversas maneiras, a graça de Deus também é de diversas maneiras. Como se Pedro estivesse dizendo assim, na paleta de cores da dificuldade, sempre haverá uma correspondente na paleta de cores da graça. É interessante porque Paulo já falava a respeito disso na armadura de Deus, quando ele diz assim, retirai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali palavra é uma expressão grega que significa a palavra objetiva, não está falando do todo das Escrituras. Puxem, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não está falando da Bíblia. Ali, palavra de Deus, são palavras, termos específicos. Por exemplo, quando Jesus estava no deserto, ele tirou a espada do Espírito. Quando o diabo disse assim, você está com fome? Transforme esta pedra em pão. Jesus tirou a espada do Espírito e disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Rema, espada do Espírito, uma palavra específica das Escrituras, que corresponde à tentação, que corresponde à dificuldade, que traz solução para aquele momento que você está vivendo. Então, quando Pedro diz assim, as provações elas são multicoloridas, lá ele vai dizer assim, mas fique tranquilo, porque a graça de Deus também é multicolorida. Há uma correspondente para cada dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive hoje. Eu não sei qual é a dor que você passa hoje. Mas a graça de Deus tem uma solução para essa dor. Como rema, como específica. Deus jamais será genérico. Deus sempre será referência. Não é assim? Quando você vai na farmácia e fala assim, você quer um remédio genérico ou de referência? Deus sempre é a referência. Ele nunca será genérico. Para todo tipo de dor, existe um aspecto da graça de Deus cobrindo você, curando você, restaurando você, libertando você. Por isso, na manhã de hoje, diante da dificuldade, exercite a sua fé. Foi o que aqueles meninos fizeram lá em Daniel capítulo 3, versículos 22 e 25. Como nós já falamos, Nabucodonosor deu ordem para que multiplicasse 7 vezes mais o calor da fornalha. Os soldados foram jogar os meninos na fornalha e já queimaram e morreram de tão quente que estava.
mas ali eles estavam exercitando a sua fé. E a fé deles não apagou o fogo, mas diminuiu, apagou. Não vou nem usar a expressão apagou. Diminuiu, eu vou usar a expressão apagou. A fé deles não apagou o fogo, mas apagou a força do fogo, o poder do fogo, a influência do fogo. Quando nós exercitamos a fé no meio da dificuldade, ela é frustrada porque talvez ela não vá embora da noite para o dia, mas a força dela não faz mais qualquer sentido em nossas vidas. Aquela fornalha não fazia qualquer sentido na vida daqueles jovens, tanto que eles andavam. E é interessante porque quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós dizemos assim: aquele fogo não queimou nada. E é um engano que nós cometemos, porque aquele fogo queimou sim. Qual foi a única coisa que aquele fogo queimou? As cordas que prendiam aqueles meninos. Porque Nabucodonosor olha para a fornalha e fala assim: bem, nós não jogamos 3? E eles não estavam amarrados? Bom, agora são 4 e eles estão desamarrados e passeando na fornalha. A única coisa que o fogo queimou foi a corda que escravizava, que prendia, que amarrava a vida deles. Na manhã de hoje a dificuldade muitas vezes ela existe para queimar a corda que te escraviza. Quantas vezes as dificuldades aconteceram na minha vida para queimar a corda do medo, para queimar a corda da autoestima, para queimar a corda da fragilidade. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo na manhã de hoje, mas lembre-se, ela está querendo escravizar você, ela está querendo limitar você, ela está querendo impedir que você faça e seja quem Deus tem sonhado para você. E você está lá, preso pela corda, na fornalha, mas o texto bíblico diz: exercite fé, e as cordas serão arrebentadas. É a corda que te liberta daquilo que te escraviza. É a dificuldade, é o fogo dentro da fornalha que vai queimar a corda que te escraviza nesse tempo. Exercite fé. Na manhã de hoje, exercite fé. Como eu disse, talvez a dificuldade não vá embora, mas a força dela sobre a sua vida não fará sentido. E talvez nessa dificuldade tem uma corda que precisa ser queimada, e você precisa ser liberto. Tem algum vício que você precisa vencer, tem algum medo que você precisa vencer, sua autoestima precisa melhorar, o seu sonho precisa se tornar realidade. Deixe a corda ser queimada. Foi isso que aconteceu com aqueles meninos. De fato, se a dificuldade fosse uma pessoa, o nome dela seria frustrada. Por isso eu quero convidar você na manhã de hoje a aceitar o convite que Pedro faz àquela igreja perseguida que sabia o que era enfrentar dificuldade. E ele faz 3 convites a você. Primeiro, diante das dificuldades, não olhe para elas. Você já sabe disso. Outros pastores já disseram isso de outra forma. Outros pastores vão dizer isso de outra forma. Não olhe para as suas dificuldades. Adore a Deus. Por isso, Pedro vai começar este parágrafo no versículo 3 dizendo que: bendito seja o Deus de nosso Pai, Jesus Cristo. Pedro vai começar este parágrafo adorando a Deus. Ele não vai começar esse parágrafo dizendo: olha, gente, está muito difícil mesmo. Olha, Nero está arrochando, apertando cada vez mais a perseguição. Eu já não sei mais o que fazer com vocês. É melhor a gente tentar se esparramar. Olha, fiquem preocupados, atentos, Ele vai vir como leão. Não. Pedro, ele não coloca a atenção dele na perseguição de Nero. Pedro não coloca a atenção dele, nem leva a atenção do povo dele para as dificuldades. Pedro diz assim: bendito seja o Deus de nosso Pai Jesus Cristo. E por isso que, como eu disse, é uma declaração cristã. Porque como judeu, ele simplesmente diria: bendito seja Deus. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Mas ele não.
Agora ele faz uma declaração cristã: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Adore a Deus. Todo mundo ficou comovido, e não poderia ser diferente esses dias, com a notícia do falecimento da pastora. Muito triste mesmo. Mas ela era que cantava, com todo o câncer da vida dela. Não pare de adorar. Não pare de cantar. Não pare. Parece que ela se inspirou em Pedro. Pedro olha para aquela igreja, assim como nós olhamos essa semana para a família Feber, e em especial para a Ludmila, e nos lembramos que mesmo durante o câncer dela, a música que a gente lembrava é: não pare de cantar, não pare de adorar. Está difícil? Faça como Pedro, adore. Segunda sugestão que ele nos faz: está difícil? Veja o que ele diz no versículo 5: ande na segurança que ele nos propõe. Ande, tenha uma vida segura, né? Ou tenha uma vida que confie na segurança de Jesus. Olha o que o versículo 5 diz: que mediante a fé são protegidos, estão seguros pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A expressão é: são protegidos. Nós temos segurança em Jesus. Como dissemos na semana passada, esse texto está falando sobre a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas como eu disse na semana passada e quero reforçar hoje: ei, está difícil? Ande na segurança de Jesus. Dependa dessa segurança, confie nessa segurança. E por último, Pedro diz assim: descanse nas promessas do Eterno. Olha o que o versículo 2 nos diz: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue. Como se Pedro estivesse dizendo: descanse nas promessas de Deus. Lembram-se com o que eu disse? A salvação, ela foi planejada nos céus por Deus. Ela foi executada por Jesus Cristo na cruz, e ela é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Mas o interessante é que ele fala a respeito dessa aspersão de sangue. E essa aspersão de sangue, no Antigo Testamento, tinham 3 propósitos. O primeiro propósito era a santificação, separar para a obra. O segundo aspecto era para a cura. Então você pode ir lá em Levítico 14:17, Levítico 8:30, e também tinha o aspecto de Êxodo 24:8, que tinha o aspecto da libertação. O sangue derramado nos cura, nos separa para si e nos liberta. Confie nisso, igreja. Está difícil, sei. Dá vontade de desistir, jogar a toalha no chão, né? Sair pelado correndo pela rua. Eu sei. Às vezes eu tenho vontade também de sair correndo pelado pela rua. Mas confie. Confie na segurança. Adore a Deus. Mas como Pedro diz e termina: descanse nas promessas eternas daquele que nos chamou para uma vida pertinho dele. Descanse. Na manhã de hoje, a sua dificuldade, ela tem um nome. O nome dela é frustração. Porque talvez tudo que ela quer fazer com você, ela não tem o poder. Porque você está em Jesus. E a minha oração, antes de partilharmos da ceia, é que você possa descansar, confiar e adorar aquele que veio ao seu encontro. Quando você estava perdido, Jesus te achou.